aproximadamente 30 minutos antes dele abrir fogo contra as vítimas. As postagens que mostravam que Peyton Gendron planejava o tiroteio há vários meses acabaram se tornando públicas quando ele convidou as pessoas justamente a participar. Novos detalhes também estão surgindo sobre a arma que se acredita ser usada no tiroteio, um rifle estilo AR-15, obtido legalmente. Autoridades policiais disseram que aparentemente não houve nenhum problema desse jovem de 18 anos de obter as 3 armas que teriam sido encontradas em sua posse, uma usada no ataque e 2 armas encontradas no seu carro. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h33. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, neste segundo tempo do Bastidores do Poder. E quem está conosco agora é o Luiz Felipe Dávila, pré-candidato à presidência pelo Novo. Muito bom dia, candidato, pré-candidato, né? Muito bom dia, Rose. Muito obrigado. Deixa eu botar esse pré. Senão nós podemos... você vai ter uma puxão de orelha aí. Senão a gente tem problema com a justiça eleitoral. Você está em São Paulo? Em São Paulo. Tá muito frio? Friozinho aqui, né? Nossa senhora, tá frio. Aqui tá 11 graus em Campinas, sensação térmica de uns 5. Aqui também. Tá bem, né? Estamos todos bem agasalhados. Ai, que bom. Bom, eu vou começar com uma pergunta assim meio indigesta, porque é o seguinte, mesmo te entrevistando, eu preciso ser sincera com você, de que a gente não consegue ver uma possibilidade, eu pelo menos, da terceira via se viabilizar e sair desse fla-flu entre o Lula e o Bolsonaro. Como que é ser pré-candidato diante de uma situação tão cristalizada como essa que está posta no Brasil? Olha, acho que a primeira observação é que essa cristalização ela é muito frágil. E hoje essa ansiedade em relação à eleição é coisa de jornalista e de político. Eu e você que temos essa preocupação. A maioria dos brasileiros está preocupada em pagar o boleto no fim do mês, está preocupado todo dia que ela vai ao supermercado, ver o dinheiro comprar cada vez menos por causa da volta à inflação, está preocupado com o preço do botijão de gás e não está muito preocupado com a eleição. Então a gente tem um enorme contingente de pessoas que não está ligado em eleição. E isso é que vai fazer a diferença. E vale a pena a gente lembrar um pouco o que aconteceu na última eleição, lá em Minas Gerais, lá com o nosso governador Romeu Zema, do Partido Novo, né? O Zema tinha 1%, aí quando começou a pesquisa estava com 4% contra 25% e 24% da polarização clássica lá, que era PT, PSDB. E ele venceu a eleição. Então, eu acho que na hora que entrar a eleição no radar dos brasileiros, a pergunta que todo mundo vai se fazer é: a minha vida melhorou ou piorou nos últimos anos? Como a vida de praticamente todo mundo piorou muito, as pessoas perderam emprego, caiu a renda, voltou a inflação, elas não vão votar em alguém ou candidatos que pioraram a vida dela. E aí é uma sequência de governos, porque esse não é só o governo Bolsonaro que piorou a vida, começou lá atrás. Quem deixou o legado de 13 milhões de desempregados, recessão econômica, queda da renda, foi o PT, foi o governo da presidente Dilma Rousseff, e que passou o bastão para o Bolsonaro, que agravou ainda mais a situação. Então, não é uma insatisfação com o momento, é uma insatisfação de mais de 10 anos. Então, e por isso é que eu acho que o eleitor vai sim procurar uma alternativa que não seja Lula ou Bolsonaro. Pré-candidato, bom dia, Zezé. Tudo bem? Zezé. Isso que o senhor fala, essa fala do senhor, é a mesma que eu ouço, por exemplo, do Dória, é a mesma que eu ouço do pessoal aí que fala da Tebet. Mas, assim, eu tenho a sensação de que o povo brasileiro está, sim, preocupado. E que o povo brasileiro já está fazendo as suas escolhas e tem aí um pouco de gente nesse meio que oscila.
mas oscila em relação a Bolsonaro e não oscila em relação a Lula. O Lula cai nas pesquisas, cai, mas eu acho que é diferente. Quem decidiu que vai votar no Lula, eu acho que vai votar no Lula. Quem não decidiu, quem não vai votar no Lula, está nesse bolo que quer uma terceira via, ou fala, se não der Lula, eu vou para Bolsonaro. Eu tenho ouvido isso com muita frequência. Vamos pôr nesse cenário, a coisa estando nesse cenário, o que é preciso fazer? Mas, olha, Zezé, duas coisas. Primeiro, hoje, não é olhar quem está na frente da pesquisa. O que a gente deveria estar olhando é o índice de rejeição. O índice de rejeição é mais importante, que é aquele que você diz que não vota de jeito nenhum. O Bolsonaro está com índice de rejeição de 60%. 60% da população diz que não vota nele de jeito nenhum, vota em qualquer outro candidato. E o Lula está com 46%. Então, são índices altíssimos de rejeição. E eu venho andando pelo Brasil, Zezé, e as pessoas, quando você começa a conversar, falam, nossa, eu não sabia que tinha um outro nome. Eu não sabia, porque a gente só escuta no rádio e na televisão Lula e Bolsonaro, parece que só tinha duas escolhas. Então, assim, tem sim um desconhecimento, hoje tem sim esses candidatos, todos os pré-candidatos da terceira via, são pessoas que ainda não despontaram nas pesquisas, mas o fato é que o que a maioria dos brasileiros hoje entende é que parece que a eleição só tem Lula e Bolsonaro. Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar até o início da campanha, que é agosto. Você mesmo já percebeu, Zezé, como boa jornalista, o que já mudou esse cenário? Lá atrás, há 5 meses atrás, era o Moro. Antes disso, era o Luciano Huck. Agora, essa terceira via vai acabar. A gente sabe disso. Vai sobrar um nome, 2 nomes no máximo. Então, deixa depurar primeiro essas candidaturas para a gente ver quem é que vai estar no grid da eleição em agosto. Nós vamos estar, mas vai estar mais gente também. Mas vai estar, nós vamos ter, pela primeira vez no Brasil, o menor número de candidatos numa eleição presidencial. Mas a eleição passada a gente tinha 12, 13 candidatos. Então, essa aqui nós vamos ter 5 no máximo, 6. Mas pré-candidato, o senhor não acha que essa depuração do número de candidatos não tem a ver com essa questão de você não ter candidatos que possam fazer frente a uma eleição? Dois, né? Porque, assim, uma coisa é você ter possibilidades, e para mim o que está posto hoje é que os candidatos não estão conseguindo se viabilizar. É diferente, é por falta de opções. Mas tem duas coisas. Primeiro, não conseguem se viabilizar porque nós temos, sim, uma polarização no Brasil com 2 ex-presidentes da República. Então, são 2 pessoas que, evidentemente, têm um recall de nome muito grande. Mas quando você perguntar, como eu disse, se a tua vida melhorou ou piorou, quem é que vai votar em alguém que piorou a sua vida? Você não vai votar em alguém que piorou a tua vida. Então, o ponto que eu estou dizendo é, as pessoas não entendem que hoje tem opção, sim, fora de Lula e Bolsonaro. Óbvio que essas opções precisam começar a aparecer, e vão aparecer na hora de começar o debate. Eu acho muito difícil alguém despontar antes de agosto, muito difícil. Tá, e o debate, assim, essa oportunidade de debate de todo mundo, vai estar onde? Porque a gente sabe aí dos partidos que têm o maior número de... o maior tempo para expor suas ideias, são os mesmos de sempre. Aonde que vai se dar o debate, na opinião do senhor, de forma a incluir todo brasileiro? Bom, primeiro que nós temos aí, eu recebi aqui a lista dos debates, Zé, nós temos uns 10 debates entre todas as emissoras, inclusive... A Bandeirantes começa tradicionalmente... A etapa de debates em todas as eleições. É nós. Exatamente. Então vocês, Band, todo mundo está lá. Tem lá 10, 12 debates. E o importante não é, na verdade, o que acontece no debate. É como nós editamos esses debates acabam indo para as redes sociais e isso vai criando um grau de conscientização maior do eleitor. Foi exatamente o que aconteceu em Minas. Voltando aqui ao caso do Zema, que tinha 1%, quando começou o debate foi para 5%, aí contra 24 do candidato do PT e 20 do PSDB, e ele ganhou a eleição. Então, assim, pulou de 5 para 30, que foi o que fez com que ele se elegesse, o Romeu Zema, em 1 mês e meio. Então, assim, por quê? Porque as pessoas começam a ver, pô, essa turma está falando a mesma coisa de sempre, a mesma promessa de sempre, e minha vida está ruim. Não tem emprego, não tem renda, a economia não cresce. A questão fundamental dessa eleição é assim,
como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Então, essa é a questão. E se essa turma começar a ficar com esse lero-lero de sempre, que você já conhece muito bem, nós vamos ter mais Estado, nós vamos ter mais ajuda do governo, isso aí não vai ajudar nada, isso aí não trouxe aumento de emprego, não trouxe investimento e não trouxe aumento do crescimento econômico. Portanto, eu acho que esse vai ser o debate que vai separar o joio do trigo. Quem é que vai dizer que vai melhorar o Brasil aplicando as velhas fórmulas que só aumentaram a recessão econômica, o desemprego e a queda da renda, e quais são os candidatos que vão apresentar propostas que você vai parar e falar, puxa, isso aí faz sentido, isso aí vai fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Bom, essa vai ser a questão da eleição. São 10 horas e 42 minutos, nós estamos entrevistando o pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Luiz Felipe Dávila. Eu percebi que o senhor tem o tempo todo na tua fala focado nessa questão da economia, do crescimento. Eu também, há uns 2, 3 meses, eu sempre coloquei aqui que o assunto da economia seria o protagonista destas eleições, como foi a corrupção, o combate à corrupção nas eleições de 2018 que deu vitória para o Jair Bolsonaro. Só que eu tenho a impressão que o brasileiro, ele não está, ele sabe que está com problema na economia, que está cara a comida no supermercado, que o gás não está dando para pagar, que ele está com problema para poder pagar o aluguel, mas eu tenho a impressão que essa história da pauta moral, da pauta em que os dois candidatos estão rivalizando, o comportamento, ainda ela é muito mais forte do que a própria pauta econômica. Olha, eu não concordo aí. Por quê? 2 pontos importantes. Primeiro, é isso mesmo, a renda vem caindo dramaticamente das pessoas. Nós tínhamos 3,5 milhões de pessoas na pobreza no Brasil em 2015, hoje são 20 milhões. A renda cai, o emprego perde. Você conversa com amigos e amigas, assim, poxa, 3, 4 pessoas trabalhavam em casa, hoje uma trabalha e tem que pagar a conta da casa inteira. Então, assim, a questão econômica, ela é crucial. E a outra coisa, essa questão moral, é o seguinte, quanto isso vai botar dinheiro no seu bolso? Quanto a moralidade vai trazer dinheiro para o seu bolso? Vai melhorar a sua vida? Vai fazer você comprar mais? Não vai. Então, no fundo é o seguinte, essa é a questão da polarização, desse populismo, que é justamente para tirar o olhar das pessoas da questão crucial, porque se a economia não voltar a crescer, não tem emprego e não tem como combater a desigualdade no Brasil, não tem como resolver a questão da pobreza. Pobreza se resolve com crescimento econômico, miséria se resolve com investimento e geração de emprego. E aí sim, sem crescimento, não tem como fazer para resolver esses problemas. Então, esse é o falso problema do populismo. Sabe por que o populismo foca na questão moral? Por uma razão muito simples. Porque eles são responsáveis por 10 anos de recessão econômica, por aumento do desemprego e a queda da renda. Sim. Eles são responsáveis por esse buraco que o Brasil está. Mas nós concordamos com tudo isso que você está colocando. Só que a gente não vê isso nos eleitores. Teoricamente, eu concordo com o que o senhor está colocando, mas o comportamento do eleitor e a preferência dele é outra. Tem um nosso ouvinte, eu já vou passar para a Zezé, ele está dizendo assim... É bom lembrar que o Zema despontou depois que declarou apoio em Bolsonaro. É o Digão Selim. Quando o entrevistado fala em debate, parece que ele esquece que Bolsonaro venceu sem participar de debate algum. E a questão econômica está perdendo de lavada para a questão moral. Bom, não é verdade. Primeiro, que o Zema só diz que votaria em Bolsonaro no penúltimo dia do segundo turno. Não foi isso que fez com que o Zema chegasse ao segundo turno. Foi o Zema apresentar propostas concretas de como aquela polarização em Minas Gerais tinha arruinado a vida dos mineiros e como ele apresentava novas propostas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem hoje acha que a questão moral é mais importante que a econômica é porque está com dinheiro no banco, tem dinheiro na conta, paga as contas todo mês. Eu quero ver quem que está sem emprego, sem renda, se acha que a questão moral é mais importante que a questão econômica. Isso é questão de quem está com dinheiro no banco, está com a vida arrumada. Esse é o ponto. Isso é verdade do Brasil. E a maioria dos brasileiros não está com a vida arrumada. Aliás, está com a vida desastrosamente por causa do aumento da inflação, da queda do emprego e da renda. Então não é verdade. Isso é coisa de quem está bem de vida. Bom,
pré-candidato, isso daí a gente vai ter que ver realmente mais para trás, mais para frente, né? E aí nós vamos ter uma ideia do que o brasileiro está pensando hoje, porque eu tenho certeza de que uma situação econômica como essa que a gente está vivendo já era para ser uma coisa importantíssima para a escolha do voto, agora já 2 meses atrás, na minha visão, assim, não teria como o Bolsonaro tá bem com tudo isso que está acontecendo. Não teria como ele estar em segundo, mas o fato é que ele está em segundo. E o lance do Lula, acho que tem a questão aí dele, as pessoas o recall das pessoas em relação ao Lula é de um governo que botou dinheiro no bolso de todo mundo. As pessoas, assim, se desconectaram dessa história da Dilma, que foi ela que deixou essa herança, que eu concordo com o senhor. Agora, a gente ontem teve o Tribunal de Contas aprovando a venda da Eletrobras. Né? Muita gente que eu conheço, pessoas com as quais eu conversei, elas pontuam que a venda da Eletrobras é a única forma de poder investir no setor elétrico no Brasil, que não teria outro jeito. E aí tem o pessoal da esquerda que diz isso é um absurdo a gente desestatizar a Eletrobras. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: o senhor acha que isso deveria ser feito agora ou ser deixado para o próximo presidente da República? E o que o senhor acha? Eu sei que o senhor é um liberal, né? Certamente acha que tem que desestatizar mesmo, que vender. O que o senhor acha? Os prós e os contras da venda da Eletrobras? Primeiro, nós somos a favor de privatização de todas as estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa. Quanto mais concorrência tiver, melhor para o brasileiro, melhor para o consumidor. Eu sempre gosto de citar o exemplo da telefonia, né? A telefonia, quando era monopólio do Estado nos anos 90, a Rose e a Zezé são muito moças e não lembram disso. Mas naquele tempo lá, a telefone estatal era tão caro que você tinha que declarar no imposto de renda. Olha, eu tenho uma linha telefônica, eu tenho um terreno, eu tenho um carro. Por quê? Porque era monopólio do Estado e ninguém tinha acesso ao telefone. Era investimento na época, né? Aí o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Privatizou. O que a privatização é? Nada mais. Aumentar a concorrência. Hoje, todo brasileiro tem um telefone celular no bolso, que naquele tempo era considerado produto de luxo, nem tinha. Então, assim, concorrência faz bem. Diminui o preço de mercado, aumenta a oferta e melhora a vida do consumidor, que passa a ter um produto que era de luxo e hoje virou um produto popular, como é o caso do telefone. A mesma coisa nós temos que fazer em energia elétrica, em petróleo, o sistema bancário, a concentração na mão de poucos bancos, tem que abrir, privatizar, trazer mais concorrência. É assim que faz, é assim que funciona no mundo inteiro. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, que não é qualquer privatização. A privatização tem de ser feita para aumentar a concorrência e a disputa. Se você pega um monopólio público e vira monopólio privado, você não está cumprindo esse papel. Parece que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Eles estão dizendo que foi para poder beneficiar um empresário chamado Carlos Soares, que é o dono de distribuidora de gás, né, Zezé, e que foi colocado lá só para poder atendê-lo. E que vai trazer prejuízo de 54 bilhões para os cofres públicos e vai encarecer a conta, e quem vai pagar essa conta somos nós. E isso é que a gente tem que olhar e que precisa ter cuidado e que não deveria ser feita uma privatização num ano eleitoral. Porque duas coisas que nós temos de olhar nessa privatização, não é só isso não, porque o que tem que ver é que são os contratos, porque na verdade eles estão perpetuando contratos com algumas empresas de energia que evidentemente tinha ali um deputado que falou, olha, tem que ter tantos megawatts vendidos aqui dessa geradora de energia no meu estado, olha, tem que preservar o contrato. Sim, não é uma privatização para valer no sentido de que vai aumentar a concorrência. Então, é preciso olhar a modelagem da privatização. Por isso que eu disse, de novo, a de telefonia foi enorme sucesso no Brasil. Aumentou a concorrência, o telefone chegou no Brasil inteiro, todo mundo hoje tem telefone celular no bolso. A da energia precisa ser igual.
Eu desconheço exatamente o detalhe do projeto, mas a última vez que eu vi a versão desse projeto, eu não gostei. E fui contra até a defesa em cima deste modelo olhado pela Eletrobras. Não é correto, não aumentava a concorrência e a competição. É isso que vai fazer com que a vida do consumidor melhore. Porque se você transformar isso no monopólio privado, a tua vida vai ficar um inferno. A eletricidade vai custar caro, não vai ter concorrência e você vai ter que comprar sempre de uma mesma fonte. Bom, o que a gente viu é que, por exemplo, o Novo votou contrariamente ao projeto quando passou pelo Congresso Nacional, em função desses jabutis aí que vieram junto, exatamente, de preservar contratos e tudo mais. Agora, candidato, uma das questões que nós estamos vivendo hoje no nosso país é o preço do petróleo e do diesel, e isso tem aí impactado a inflação. E nós temos o modelo tarifário que a Petrobras pratica. Qual que seria a solução que o senhor vê para que esse modelo, quando o dólar está muito alto, não impacte no valor no mercado interno e repasse para os consumidores? Como que o senhor daria uma solução para esse problema? Bom, primeiro a gente tem que falar claramente para as pessoas. O petróleo é um preço de uma commodity internacional que vai sempre estar sujeito ao preço internacional. Não tem como interferir no mercado para diminuir artificialmente o preço. Isso não existe. O que a gente tem que fazer é como criar um modelo, como você bem colocou, Rose, para evitar as oscilações. Isso dá para fazer no governo. Como é que se faz isso de forma consciente? Não é tentando cortar imposto dos estados, porque se você cortar o imposto dos estados, é menos dinheiro que nós vamos ter para a educação, para a saúde, para o transporte. Não é por aí. Como é que se faz esse fundo de estabilização? Tem dois recursos importantíssimos. O primeiro são os royalties do petróleo. O Brasil tem a receber mais de 90 bilhões de reais em royalties de petróleo até 2031. E a outra conta do petróleo é a venda da partilha. As partilhas, nós ainda temos a receber mais de 100 bilhões de reais das partilhas do petróleo. Então a gente deveria pegar esses dois dinheiros aqui, que dá quase 200 bilhões de dólares, ou seja, grosseiramente aí, nós estamos falando aí uma fortuna, e usar isso para constituir um fundo de estabilização do preço do combustível. E aí toda vez que o preço oscilar muito, nós utilizaríamos esses recursos para evitar que o consumidor pague a conta do jeito que está pagando essa escalada de preço nas bombas. Esse é o jeito responsável de se fazer. Não é aumentando imposto, não é cortando imposto dos estados, mas é criando um fundo de estabilização com os recursos do próprio petróleo, que vem da partilha e que vem do royalty. Bom, quer dizer, mas o senhor concorda que o brasileiro viver essa instabilidade do preço do petróleo, seja por causa do aumento do preço do barril, seja por causa da volatilidade aí do dólar, isso prejudica a nação como um todo? Com certeza, prejudica a nação. E mas olha o que é responsabilidade de tentar interferir em mercado de preço, derrubar preço com canetada, que acontece. Você se lembra, Zezé, no fim do governo Dilma Rousseff, com uma canetada que ela derrubou o preço da energia elétrica em 20%. Deixou uma conta de 100 bilhões de reais para nós, e hoje nós, consumidores domésticos, pagamos a segunda eletricidade mais cara do mundo em casa. Só perdemos para a Alemanha. Um absurdo total. Esse é o custo do populismo. O populismo faz isso. Promete uma coisa, faz uma medida que não melhora a tua vida e depois deixa uma conta gigantesca para a gente pagar. Sim. Não, sem dúvida. Interferir dessa forma por meio da caneta, isso daí não vira. A outra opção que eu vi, eu tenho lido bastante sobre isso, sobre como os países estão lidando com essa questão aí do preço do petróleo, né? Porque é um problema que, de fato, o governo tem razão quando ele diz, não é só aqui, é no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, o Biden comendo pão que o diabo amassou com o rabo, né? Uma outra, eu estou tentando lembrar o país que ele faz o seguinte: ele faz tipo uma política aqui do estado de São Paulo, quando devolve para o consumidor parte do imposto que ele pagou. Portugal tem isso.
Então é Portugal. Portugal tem um payback na bomba. Então, você vai encher o tanque do carro, ali tem um desconto na hora, dá um dinheiro pro consumidor. E é só para transporte coletivo, é isso? Para esses segmentos de transporte que impactam mais? Na verdade, é todo mundo que vai encher o tanque do carro, do caminhão, do ônibus na bomba. E aí que tem um payback na bomba. Isso existe também. Agora, lógico, o governo federal poderia ter diminuído esse recurso e tal. Agora, não dá para estrangular mais estados e municípios. Os estados e municípios já estão numa pendura danada. Se a gente tirar dinheiro via imposto de estado e município, como é que a gente vai resolver os problemas da cidade, do estado? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Agora, e por que não usar o dinheiro do petróleo, né, como eu estava dizendo aqui, do royalty, da partilha, que é um dinheirão para estabilizar o preço? Para não deixar o consumidor pagar tão caro pela gasolina e pelo gás. Porque é isso, esse dinheiro é do governo, está lá, o governo recebeu por causa do petróleo. Então vamos usar o dinheiro do petróleo. O jeito fácil, Rose, que todo governo populista gosta de fazer, é aumentar imposto ou tentar cortar imposto dos outros, não dele, né? Dele não. Não, vamos tirar da cidade, vamos tirar do estado, mas não do governo federal, né? Isso, Rose. Olha, deixa eu pegar participação, aqui. né? Ai, pera um pouquinho. A gente tem que parar de falar agora, eu e ela. Os ouvintes. Olha, o Edson de Vinhedo, ele está dizendo, ótima entrevista, os eleitores brasileiros precisam acompanhar entrevistas deste nível antes de idolatrar Lula ou Bolsonaro. Tem gente melhor do que isso. O outro ouvinte nosso diz o seguinte, que o entrevistado, ele cita o exemplo da telefonia, onde o setor se encontra nas mãos de dois grupos que são parceiros em muitos serviços, uma concorrência bem eficiente, né? Na verdade, ele está ironizando, e está colocando que o liberal que é contra o corte de impostos, ele está ponderando aí a sua fala. Quem é? Duas coisas. Primeiro que a competição na telefonia é enorme. Hoje não é só duas empresas, tem várias empresas. E a segunda coisa é que o modelo da concessão foi importante. Foi feito para que uma empresa não dominasse o que a gente chamava do filé mignon. Só as boas regiões do Brasil, as grandes capitais, as grandes cidades, e esquecesse o resto do interior. Então foi uma concessão feita que quem ganhava, por exemplo, Campinas, São Paulo, precisava levar ao interior do Acre. Então tinha uma compensação, e isso era para a telefonia chegar no Brasil inteiro. Então tinha uma visão estratégica por trás da privatização, que era expandir a rede telefônica para o Brasil inteiro. Isso é que foi a inteligência do modelo. E só depois de quase 10 anos de privatização é que pôde ter o que a gente chama de um comprar o outro concorrente, as fusões. Não podia acontecer antes. Então, isso foi muito importante para aumentar, como eu disse, a competição. O preço hoje do telefone celular, da linha celular no Brasil, não é muito diferente da média dos outros países, se você pegar por paridade de renda. Então é isso aí. Agora, o que é caro é o aparelho celular por causa de reserva de mercado. Tudo que você compra, um aparelho de telefone celular que você compra aqui, você compra 2 fora do Brasil. O carro que você compra no Brasil, você compra 2 fora do Brasil. Porque tem reserva de mercado. Então, precisa ter o bom modelo. Olha, eu sou a favor de redução de imposto, eu sou a favor de corte de imposto, mas a gente, antes de cortar imposto, precisa ter responsabilidade do equilíbrio das contas públicas. E aí é importante. O que é o projeto do Partido Novo? É você ter no orçamento uma relação da dívida que o Brasil tem com o PIB para ir diminuindo carga tributária, mas tem que ser feito de forma responsável. Eu vou dar um exemplo. O governo Bolsonaro acabou de furar o teto do gasto aqui, que vocês sabem, vocês lêem no jornal todo dia aí. Sabe quanto nós vamos pagar de juro sobre a dívida porque nós furamos o teto do gasto? Você sabe, Zezé, Rose? 450 bilhões de reais. Bilhões. 10 vezes mais do que o orçamento da nação para este ano em investimento. Nós vamos ter um orçamento de 42 bi para investir no orçamento federal e vão pagar 450 bi de juro. Então, o custo da irresponsabilidade de abaixar imposto só por abaixar imposto é enorme. E quem vai pagar essa conta é a gente. Então, assim, precisa ter responsabilidade. E a responsabilidade, então, tem que cortar gasto do Estado. E para cortar gasto do Estado, nós precisamos aprovar a reforma tributária e a reforma administrativa. Porque sem essas duas reformas, não tem como reduzir o custo do Estado. Pois hoje, é.
O ouvinte falou uma coisa que é importante lembrar. Quase 90% do orçamento da nação é carimbado. Já está lá. 80% você paga folha, benefício, aposentadoria, depois tem o gasto obrigatório com educação e saúde. É isso, está tudo em... Então, ou a gente desconstitucionaliza esses gastos, faz a reforma administrativa e a tributária, ou não tem como tirar esse Estado pesado das costas daqueles que trabalham e geram emprego e investem. O duro é fazer a reforma, né? A gente tem ouvido há anos da reforma tributária e não sai do papel. O Ronaldo Taquaral, ele está pedindo para eu comentar com o senhor que, se o senhor está se lembrando, né, desse jeito que ele escreve, que nós tivemos 2 pandemias, uma pandemia, na verdade, de 2 anos, que nós estamos sofrendo a consequência de uma guerra, e que a economia de países ricos, como os Estados Unidos e outros países europeus, por exemplo, também tem enfrentado uma inflação e o preço de gás e combustível muito caros. Então, na verdade, o que ele está colocando aqui, o Ronaldo, que essa questão da economia não é uma questão só do governo Bolsonaro. É verdade. O Brasil e o mundo vivem uma economia. Mas o que eu digo é, essas economias, veja o nível de empregos que tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Veja o nível de crescimento econômico que tem lá fora. Só aí, Ronaldo, para te dar um exemplo, se a gente pegar um prazo um pouco maior para tirar só a questão momentânea, né, que foi a questão da pandemia que afetou todos nós, de 2010 a 2020, o PIB do mundo cresceu 32%. Sabe quanto cresceu o PIB do Brasil? 2,5%. A gente não cresce, nós estamos atolados no baixo crescimento econômico. E esse é o maior problema do Brasil, sim, porque se a economia não cresce, não tem renda, não tem emprego, não tem como tirar a gente da pobreza. Então nós precisamos voltar a crescer. E o Brasil não cresce porque tem Estado demais intervindo no mercado, criando reserva de mercado, subsídio, 400 bilhões de reais de subsídio nós pagamos ao ano, um absurdo. E isso tudo impede que os empreendedores, que a pessoa que tem o seu pequeno e média empresa, trabalhe. Então nós precisamos ter hoje um Estado que ajude os empreendedores, os pequenos empresários a trabalhar e não ficar atrapalhando a vida das pessoas que geram emprego e renda. Esse é o problema, esse é o nó do Brasil. E todos esses políticos, no fundo, fazem isso. Eles colocam mais Estado e menos mercado. E quanto mais Estado e menos mercado, mais ineficiência, mais corrupção, piora a qualidade do gasto público e aqueles que querem empreender ficam desesperados, tendo que pagar imposto, atender burocrata, em vez de inovar, criar e expandir o seu negócio. Bom, pré-candidato, a Rose falou aqui em reformas, né, reforma tributária, que essa eu já descobri que eu não vou ver, e tem a reforma administrativa também, que é outro assunto que se fala bastante. Houve uma tentativa aí do Paulo Guedes de fazer essa reforma agora, mandou projeto e tudo mais, mas as coisas aqui são tão enroladas que dá tempo, por exemplo, no meio de uma conversa de reforma administrativa que ganhou mais corpo, o Senado está com um projeto que vai rever aquela história do quinquênio para juízes e promotores. Assim, eu acho que a situação hoje ela é um pouco diferente da que foi quando tinha essa desgraceira, porque naquela época também, isso daí o cara levava para a aposentadoria dele. O que a gente vê é ganhando 100 mil de aposentadoria hoje, né, do INSS, do governo, né, da Previdência do governo. Mas como é que o senhor está vendo isso? Mas, Zezé, aí que está o ponto interessante. Toda vez que nós aprovamos reformas importantes no Brasil, nós tínhamos a seguinte combinação: um governo determinado a lutar por aquele projeto e o povo mobilizado e pressionando o Congresso. Foi assim que a gente aprovou a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, teto do gasto, reforma do ensino médio. Foi com essa combinação de pressão da sociedade e um governo determinado a comprar a briga. Então, como é que nós vamos aprovar essas reformas tão importantes que você falou, a tributária, a administrativa? Nós temos que fazer o seguinte: o que é a nossa proposta número 1? Nós vamos abrir a economia brasileira para a competição internacional, para o comércio internacional em 4 anos. Tem que ser feito de uma forma gradual, porque senão todo mundo quebra o dia seguinte. Então, mas tem que ser feito de uma forma gradual. Fernando Collor. Né? Então, o Fernando Collor foi ruim por causa disso. Do dia para a noite, dá uma canetada, derruba. Não, você tem que
preparar. Eu falo assim, vamos usar o mecanismo que funcionou no Plano Real, que era o RV. Lembra o RV que você ia anunciando as medidas, devagarzinho, o que ia acontecer, sem tomar susto? É o que a gente precisa fazer. 4 anos nós vamos abrir a economia. Bom, se nós vamos abrir a economia, o que vai acontecer? O setor privado vai começar a pressionar o Congresso para aprovar a reforma administrativa e tributária, porque senão ele quebra. Com esse sistema tributário que nós temos hoje, se a economia abrir, quebra. Então nós vamos ter a pressão da sociedade, com o governo comprometido em aprovar essas reformas, e é isso que vai desatar o nó. Porque, o Zezé, a gente vive o falso dilema a vida inteira assim, não podemos abrir a economia porque o custo do Brasil é alto. Só que a gente não consegue reduzir o custo do Brasil porque o interesse corporativista aperta tanto o gasto público, e aí a gente não faz nenhuma coisa nem outra, nem abre a economia, nem reduz o custo do Brasil. Então o que a gente está fazendo é o oposto. Vamos abrir a economia com data marcada e vai abrir de forma gradual para a sociedade se mobilizar e pressionar o Congresso Nacional a votar essas reformas tão importantes, como é o caso da reforma tributária e da reforma administrativa. Bom, eu quero agradecer o pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Luiz Felipe Dávila, participou conosco aqui nesses minutos de uma entrevista muito interessante. Muito obrigada, viu, pré-candidato, sucesso aí na tua jornada. Muito obrigado, Rose, muito obrigado, Zezé, e eu também um bom dia a todos de Campinas aí da Rádio Bandeirantes. Bom, obrigada. Com isso nós iremos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Você não saia